Os filmes barebacking podem ser responsáveis pelo desejo de alguns de fazerem sexo sem proteção? Esse é o tema do Meta na Sua Cabeça. Para falar sobre o mundo da pornografia e da prevenção de DST/AIDS, o Meta na Sua Cabeça recebe João Marinho, que é editor da revista Sex Boys e da Sex Sites Produções. Tudo bem? Tudo bom. Vamos falar sobre esse assunto gostoso, que é pornografia, mas vamos colocar um pouquinho aí da questão da prevenção de DST/AIDS. Um dos pontos principais que a gente se discute muito na prevenção é até que ponto os filmes barebacking, filmes sem camisinha, podem levar as pessoas a desejar o sexo sem camisinha, enfim, né? Que é uma coisa que a gente tem grande preocupação, porque essa é a principal forma de contágio da AIDS, por exemplo, a questão de gays é a principal. A que você atribui? Tem esse poder todo, os filmes barebacking, ou não? Bom, eu trabalho na indústria pornográfica, né? Então, assim, muitas pessoas vão dizer que eu estou puxando a sardinha para a indústria pornográfica e etc. Mas, assim, pela minha experiência profissional, né, no setor, eu acho que se atribui à pornografia um poder que ela não tem. É aquela velha discussão dos games, né? Será que os games violentos estimulam a violência ou ao contrário, né? Eles estimulam um comportamento social mais interessante porque a pessoa vai descontar a raiva ali jogando e tal. Nunca chegaram a um acordo, a uma conclusão sobre isso. Na pornografia menos ainda, porque não tem estudos, pelo menos que eu conheça. Agora, para mim, o que acontece com os filmes barebacking é que as pessoas elas estimulam a fantasia delas ali. Então, na verdade, não existe esse poder todo da pornografia, na minha opinião, a não ser que toda a população consumisse pornografia, que ainda a gente poderia falar algo do tipo, mas não é bem assim. Então, a pessoa ela exercita a fantasia dela, ela pode perfeitamente ter a proteção dela lá na vida diária e tudo. Na vida real, na vida sexo. real, né? O sexo real e tudo, até porque sabe que as DSTs estão aí e tudo. E naquele, mas como será que seria uma coisa sem camisinha? Aí ela vai lá e assiste um filme pornô e se excita vendo aquilo. Eu realmente não vejo esse poder todo da pornografia, não. Então você também coloca, então seria mais no sentido de até uma forma de realizar esse desejo. De realizar, um dia talvez eu vou fazer isso. Exatamente, eu acho que é por aí. E não de levar a pessoa ao comportamento. Não. Eu não posso dizer para você que para algumas pessoas não influencia alguma coisa, mas se influencia porque a pessoa já estava pensando, já estava querendo fazer aquilo e de repente deu aquele estímulo adicional que poderia perfeitamente vir de outras fontes sem ser a pornografia. Um conto erótico, por exemplo. Mas essa questão, então, essa é a sua opinião, e a gente tem a questão com quem assiste os filmes, mas é a questão dos atores que fazem o sexo sem camisinha. É uma discussão bem grande, e a indústria brasileira nem aceitou muito bem, a indústria pornô brasileira gay, a questão do sexo sem camisinha. Sim, né? não aceitou. No Brasil, as produções feitas por produtoras nacionais para o mercado nacional, via de regra, não tem cena barebacking. É lógico que tem chegado produções barebacking por aí, mas geralmente distribuídas de outros países, etc. Tem muita histeria, sabe, Otto, em relação a essa questão dos filmes sem camisinha. Mas de todas as preocupações que as pessoas falam, a única que eu considero assim, objetiva e com base é em relação à saúde dos atores. Porque, enfim, você está atuando ali, você está se expondo. Como profissional. E etc. Você está se expondo. Agora, as produtoras tomam alguns cuidados, que evidentemente não são perfeitos, né? Existe aquela questão da janela, mas se realizam, por exemplo, os exames que são os mais sensíveis, que é o PCR qualitativo, que já consegue identificar a infecção pelo HIV num prazo menor. São feitos exames de outras DSTs, que a gente sabe que aumenta o risco de contágio do HIV. Então é feito o exame de sífilis, enfim, gonorreia, né? As produtoras estrangeiras, sobretudo, elas passam quase um prontuário médico quando a gente vai comprar uma produção para distribuir no Brasil. Então tem lá todos os exames feitos pelos atores. É óbvio, não é uma coisa perfeita. Tá aí que um caso da indústria americana, umas 3 ou 4 vezes, já aconteceu de um ator acabar adquirindo HIV e transmitir
no caso da pornografia hétero específico, mas teve um caso na Inglaterra envolvendo a pornografia gay também. Infelizmente essas coisas assim acontecem, né? Não dá para você prever 100%. Agora, algumas coisas precisam ser levadas em consideração, né? Em qual produtora que aconteceu? Será que ela tomou todos esses cuidados? Então, tem essas coisas que não ficaram muito bem esclarecidas nas notícias que foram dadas, né? Mas essa preocupação com a saúde dos atores, eu acho que é a única realmente que tem uma base objetiva, tem um dado concreto para se preocupar. E na revista, que tipo de interação vocês têm com os leitores na questão da prevenção de STIs? Bom, o que existe em relação à interação com os leitores é muita dúvida, né? Então, eu acho que revista pornô, né, o trabalho, a gente tem as produções de filmes e tudo, mas nós atuamos em banca de jornal. É como revista para adolescente. O público se renova. Então, assim, a pessoa que hoje tem 30 anos, continua consumindo pornografia, às vezes já não tem todas aquelas dúvidas, mas a pessoa acabou de fazer 18 anos e as dúvidas vão se repetir. A gente percebe que tem esse ciclo de dúvidas mesmo. E aí existem as mais diversas, né? Relacionadas sim à prevenção, quando usar a camisinha, posso não usar com meu namorado, sexo oral, tem algum risco, qual é o risco que tem, são as dúvidas assim mais frequentes mesmo. E às vezes específicas sobre algum tipo de DST. A gente recebeu uma, por exemplo, sobre sífilis, né? A pessoa queria saber como que identificava o aparecimento da sífilis no corpo dela, né? Então a gente falou do cancro, aquela coisa toda. Dúvidas em termos de prevenção é onde as pessoas mais escrevem, mandando cartas, e-mails para a redação para a gente responder. Obrigadíssimo, João. Eu que agradeço, Elton, pela oportunidade. Imagina. E fica essa questão, a fantasia do mundo, dos filmes pornográficos, barebacking. Vamos lidar com a realidade. A realidade é fazer sexo com proteção. Se for abolir a camisinha, uma questão muito consciente, converse com o seu parceiro. Nós não somos a favor de uma ditadura da camisinha, mas uma ditadura para o nosso bem-estar, da saúde. E é possível sim ter sexo e ter muito prazer com proteção.